Salve, salve, meus amigos, minhas amigas. Eu sou Bruno Marianelli e estamos começando mais um Espírito Capixaba, um podcast feito com o que tem de importante para o Espírito Santo, seja na política, na economia, na cultura. E nós vamos aqui receber hoje uma pessoa de alto nível. Fique conosco que você já vai ver esse bate-papo. Nós estamos aqui hoje com um cara que chegou muito cedo para Linhares, começou a trabalhar bem cedo também. Talvez pouca gente conheça o verdadeiro nome dele, né? Nós estamos falando do Jefferson Arildo Oliveira, Ele. mais conhecido por Jefinho. É isso aí, né? Jefinho. Uma pessoa muito conhecida aqui na nossa cidade, uma pessoa que tem um trabalho muito dinâmico. Obrigado pela presença, Jefinho. Obrigado por estar conosco aqui, dividindo a sua experiência, o seu conhecimento para todo o nosso público. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Bruno. É isso aí. Jefinho é o nome que todo mundo conhece. A gente tem uma longa jornada, né? 45 anos praticamente de Linhares. Sou de Rio Bananal, né? Nasci lá, aqui em Linhares, mas morei um aninho. Minha família tem toda essa trajetória, com muito orgulho. Diz que Bananal tem gente boa. Então, a gente está aqui já em Linhares desses 45 anos. Eu fico feliz de ser convidado por você, uma pessoa que admiro como pessoa, admiro também como um profissional da área pública, né, pela sua formação. Já estive aí, né, te entrevistando aí no ano passado, retrasado. Ano passado, não é isso? Retrasado. 23. Já mudou a ampulheta. E aí, hoje fico feliz demais em poder estar aqui falando, dividindo um pouquinho com vocês a experiência da trajetória da gente, dos desafios que a gente vai passando como empreendedor, também com uma parte política, né? A gente também gosta de falar um pouco disso, porque faz parte da sociedade. Essas coisas estão interligadas, né? Quando a gente fala de política e economia é sempre bom. Mas você tocou no assunto, você já lembrou da nossa entrevista, e naquela época nós estávamos em posições trocadas, né? Sim. Você já deve ter participado de outros podcasts também, e eu vou te fazer a primeira pergunta, né? É mais fácil tá do lado de cá ou tá do lado de lá? Perguntando ou respondendo? O Bruno, eu sinceramente, eu acredito que estar desse lado aí é mais difícil, porque quando a gente se prepara para um podcast, né, falando um pouquinho do Na Prática, que é o podcast que a gente está chegando já a quase 60 programas, a gente tem que estudar, toda vez tem que estudar, porque são vários temas e não dá para estar aí e não conhecer o conteúdo. Então, sinceramente, eu creio que estar aí é mais difícil. Mas isso não é problema, né? Quando você, como já falou, 50, quase 60 podcasts, 60 programas passando pelos mais variados assuntos, além de você adquirir conhecimento, você também leva para essa população, para esse povo que está te escutando no podcast, né? Uma nova perspectiva da vida, né? E como tudo tem seu começo, e o começo sempre vem de uma sacada, né? O que te levou a começar Na Prática? Alguma coisa específica relacionada a mercado? Alguma ideia que veio? Como é que começou o podcast? Então, eu tenho uma aversão muito grande à palavra, né, coach, né? São pessoas que falam muito e fazem pouco. E eu sempre falei assim, um dia eu quero pegar as melhores pessoas, não as melhores pessoas que são superiores às outras, não é isso, mas que tem na vida uma trajetória que fez, que não fala e que faz. Então, na prática, o que você faz no seu dia a dia, independente do status quo, o status social, a condição financeira que você esteja, para que você possa dividir com a gente aquilo que você realmente fez diferença, às vezes, né, na empresa, na vida pessoal, porque não dá para associar sucesso só a dinheiro, né? Eu sempre digo que dinheiro foi uma forma que a sociedade escolheu para medir riqueza. Então, eu acredito nas pessoas que fazem algo dentro da igreja, dentro do hospital. E aí, o que ele fez de diferente para conseguir atingir aquele resultado? Então, eu queria, na prática, assim, o segredo do negócio
para poder as pessoas melhorar a vida, melhorar o negócio, melhorar o relacionamento. Então essa foi a sacada. E a gente sempre vê, e você que está no mercado, você está vendo isso constantemente, realizar é muito difícil Hum. às vezes. As pessoas, às vezes a gente conhece pessoas que têm ideias fantásticas, maravilhosas, mas não consegue sair daquela coisa, isso não sai da cabeça, ou seja, tornar o que é uma coisa abstrata, uma ideia no papel muito boa, em uma coisa prática, concreta, tem esse lado, né, do na prática. Uhum. E realmente é uma coisa muito importante. A gente vê às vezes que se todas as ideias que surgem, se todas as boas ideias que surgem fossem realmente concretizadas, a gente estaria num mundo melhor, né. Uhum. E tudo no começo tem dificuldade. Uhum. Fala pra gente das dificuldades do na prática. Então, a gente iniciou, primeiramente, tenho os nossos amigos, o Alex e o André, que acamparam nessa ideia, e eu, né, acompanhando os canais de comunicação, a gente sempre foi muito, vou falar de 30 anos atrás, que quando eu comecei, que agora dia 20/4, faz 30 anos que eu atuo na área comercial. Já trabalhei em bar, já vendi banana, ô Bruno, pô, já trabalhei em farmácia, enfim, já passei muitas dificuldades. E eu falei assim: "Eu vou começar esse negócio", e eu sou muito realizador, né, quando eu coloco uma coisa assim como meta, e a minha função é chegar ao final. E então os meninos toparam a ideia, eu falei assim: "Poxa, nessa jornada de 30 anos já de empresário, né, de tudo", eu falei assim: "Eu quero dividir esse um pouco que eu sei e um pouco que os outros têm com as pessoas". A dificuldade é a estrutura, no início você não ser uma pessoa de comunicação, né, você simplesmente ser uma pessoa prática, né, do dia a dia, da rotina, e se adaptar ao lado desse lado que está aí, que eu falo que é o mais difícil. Então e você percebe que a cada dia você vai melhorando por quê? Porque você vai repetindo, repetindo, vai fazendo. Mas a grande dificuldade é quebrar isso, você achar assim: "Pô, será que eu sou capaz de", por não ser da área de comunicação? E o podcast mudou, né. A televisão tradicional, a gente era bitolado a um formato de, né, vou falar da Rede Globo aí, que foi, né, uma das mais antigas do Brasil, para vir para fazer esse conteúdo que várias pessoas têm feito hoje. Então a comunicação mudou. Então eu tomei essa coragem, porque eu vi várias pessoas fazendo e eu via que, poxa, eu acho que eu posso entregar igual ou um pouco melhor. E aí esse que a gente foi seguindo com o conteúdo, entendeu. Mas é difícil, primeiro saber se eu ia ter capacidade de derreter as pessoas para assistir o canal. Isso é uma coisa que, como você disse, não é só a experiência, só o tempo, só a repetição. E eu vou aproveitar até para poder sugerir, né, aqui, não sei se o Jefinho já Uhum. viu, quem tiver acesso à Netflix, tem na verdade é um documentário chamado Playbook, Hum. que ele faz uma entrevista e conta a história de vida de 5 técnicos de esportes, Hum. né. E dentro desses 5 técnicos, está bem clara essa questão da repetição, da resiliência, do foco, né, que são, ingredientes indispensáveis para você chegar a isso aí, para você conseguir realizar. Então se você tem a possibilidade de estar no Netflix, procure, Playbook, é É até muito uma interessante. ela tem um adendo, Bruno, falando da repetição e falando, depois a gente vai ter a oportunidade de falar da questão geracional, né. Então a gente tem hoje uma ansiedade muito grande das pessoas em querer as coisas antes da hora. E a repetição requer paciência e longevidade de tempo. Então a gente precisa a gente acha que vai chegar em algum momento para falar sobre pessoas. Então a gente vai precisar de ter essa paciência porque repetição requer tempo. A gente precisa, é um treino, É né, um como a treino, gente diria antes, é treino. é Hoje, treino. como você disse, tem o coach que promete coisa rápida e sem custo, como Sem diz o outro, sem não, medo, sem não dor, né. acredito, não, nem Então, nem paro pra ver, nem fala comigo não que eu não tenho paciência não, é, porque se ele for tão bom, faz na vida dele pô, pronto. tem gente que faz baseado nos outros, Então né. pronto, faça, Mas va pega e faça. mas vamos lá. Jefinho, aqui a gente tá no norte do estado, né, uma região que até pouco tempo atrás era muito, vamos dizer, muito agrícola, pecuária, e a gente de um tempo para cá começou a ter uma atividade empresarial, industrial mais ligada, né, vamos chamar, não que a agricultura não seja moderna, né, mas visto modernidade como industrial. A a a mídia tradicional, né, ela não dava espaço
para o empresário, para o pequeno empreendedor, para as pessoas daqui. Nós somos representantes do Norte, né? O Na Prática conseguiu fazer esse link, trazer essa pessoa, esses empresários, esses empreendedores, para preencher esse espaço? Você vê como uma alternativa para isso? Sim, eu creio que hoje a internet, falando de a modo político, né, hoje não só mais a TV fechada não resolve mais nada, as redes sociais, as plataformas digitais, é um novo formato de comunicação, todo mundo hoje tem uma TV dentro de casa, você vai lá, grava e gera seu conteúdo. E até o próprio produtor hoje, se você for, adentrar ao nosso interior, não aqui só do Brasil, todo mundo tem uma internet. Todo produtor ele vai estar no seu interior, na sua propriedade, ele vai ter internet, até porque vários mecanismos hoje de controle, de irrigação, né, de controle, precisa da própria internet. Então a voz, eu creio que os canais digitais, a mídia tradicional, ela perdeu espaço para os novos canais que a internet tem levado. Por exemplo, a Starlink hoje, tudo bem, não tem mais rede, mas você bota no Starlink, você está conectado. Então hoje tem mais informação sim, eu acho que o canal de comunicação, o podcast e demais plataformas é uma realidade, e isso dá voz. Para mim dá voz tanto para o produtor, dá voz para a gente que tem o nosso canal, então eu creio que sim, expandiu-se bastante, né, melhorou muito a nossa comunicação. E eu sempre costumo dizer, Jefinho, ao mesmo tempo, né, que as redes sociais permitiram que esse conteúdo bacana, saudável, pudesse chegar a cada vez mais gente, ela permitiu também que algumas coisas ruins pudessem chegar à casa Com certeza. das pessoas, pudessem atingir crianças em idades cada vez menores, né? Uhum. Você já parou para pensar sobre isso também? Como que a gente consegue, né? Como que os pais conseguem hoje, de repente, trabalhar isso para que a tecnologia, né, a tecnologia de informação seja uma coisa majoritariamente usada para uma boa finalidade? Então, eu acho que o primeiro exemplo é o pai. Primeiro eu vou me colocar porque eu erro, tá. Se a gente chegasse em casa e não usasse o telefone, já é o primeiro exemplo que a gente tem que dar. Poxa, você já fica tanto tempo fora, chega em casa, você fica no telefone conversando com os outros, respondendo, seu filho está lá, então você já é o primeiro errado. E eu me insiro. Então a gente tem que se policiar primeiramente para você tentar diminuir isso daí, né. Não são as palavras, são as As ações que vão ações, palavras determinar o. convence, mas exemplo arrasta. É isso aí, palavras convence, mas exemplo arrasta. Então, o primeiro exemplo é nós como pais, ponto. Segundo ponto, olha, eu não sou a favor de censura, mas tem coisa que tem que ser bloqueada, né, não dá para trazer informação para uma criança antes da hora, né. A inserção da tecnologia na criança é inevitável hoje, não tem como voltar mais, mas a gente precisa que alguns conteúdos tenham restrição sim. Censura jamais. Mas, poxa, não dá para uma criança ficar rolando no YouTube e aceitar qualquer coisa que está vindo ali. Então eu acho que tem que ter uma segunda tela, um segundo pedido, uma segunda aprovação. Você vai comprar uma bebida alcoólica, você tem mais de 18 anos? Você tem que clicar. Então tem que haver algum tipo de controle sim, para esses conteúdos que afetam, principalmente as crianças, né. Então e é um grande problema hoje de saúde mental que as crianças estão passando, as crianças em excesso de tela, né, isso aí já é um fato. Mas eu sou a favor sim de uma restrição em alguns conteúdos que vão para criança, mas se a gente pai, fizer pelo menos um pouco a nossa parte, eu creio que já ajuda bastante. Ótimo, eu acho que essa é uma discussão que daria vários Ou podcasts, mais, né. muito mais. Então é uma coisa que todos nós pais, né, todos os chefes de família, pais, mães, precisam estar atentos para que a gente tenha realmente a tecnologia funcionando para o lado bom, Isso né. aí. Uma outra situação, Jefinho, nós estamos ainda acostumados, embora, já esteja mudando muito, a empresas tradicionais, símbolos, né, uma coisa mais concreta. Uhum. Então nós temos legados hoje de empresários, legados de marca, né. Um podcast é uma coisa que está na rede, Uhum. ela está solta. Como fazer para que um podcast seja efetivamente um legado e não simplesmente um vídeo que a gente vê, daí a 2 dias ele está esquecido? Para mim, o que me mantém, o que nos mantém é o que você entrega. O que você está entregando é relevância? É informativo? Vai somar na minha vida? Aquilo que soma,
ele tem que perdurar. Tem coisas que são pautas quentes, assuntos que abordam rapidamente, que vão e somem. Mas um acervo que te faz pesquisar, que te faz assistir e que te manter, é aquilo que vai somar na sua vida. Então eu creio que os conteúdos de podcast ou de conteúdos tem que ser relevante, tem que ser informativo, tem que se somar, tem que melhorar a vida, não só a gente, mas da nossa sociedade. Então, para mim, hoje, é a relevância do assunto. O que me mantém, principalmente, a seguir uma página, uma pessoa, é o que ela me entrega de conteúdo, né. E se for de encontro com os meus ideais, princípios, sim, mas não, claro que não tem como todo mundo seguir todo mundo. A gente se aproxima mais das pessoas que a gente se pensa, que, né, que eu penso muito parecido com ela. Agora o conteúdo informativo, ele tem que ser relevante para a pessoa continuar assistindo. Esse é o meu ponto de vista sobre, né, a continuidade de uma rede social, entendeu? Bacana. Bom, até pouco tempo atrás eu estava, vamos chamar assim, do outro lado do balcão, Sim. né. Estava na prefeitura, atuei na prefeitura como secretário, como vice-prefeito, como prefeito. A preocupação da gente, e eu sempre disse isso desde 97, meu primeiro ano na administração pública, que o papel do poder público não era ser locomotiva de cidade nenhuma, né. Isso é para a iniciativa Privada. privada. Nós temos que criar as condições. E essa sempre foi uma preocupação, né? Você criar uma cidade que tem uma boa infraestrutura, que tenha condição de dar uma educação básica de qualidade, uma saúde básica de qualidade, para que a gente tenha efetivamente pessoas que, com condição para poder desempenhar o seu papel na sociedade junto a empresas, Hum. né? A gente prepara isso. Mas quem corre o risco é o empresário, é o empreendedor. E você no mercado há tanto tempo, né? Na sua opinião, ser empreendedor tem ficado mais difícil a cada dia, Jefinho? Olha, eu te diria 100% de certeza que sim, tá. Vou te dar um exemplo aqui, tá, da autoescola, das autoescolas. Foi agora aprovado, né, que muitas pessoas não podem não concordar, mas foi aprovado que a pessoa não vai precisar de mais fazer autoescola, né. Será que a quantidade de empresas que tem no Brasil, que tem frotas de 20, 40, 70 carros, diversos funcionários, será que não vai, o que que o cara vai fazer? Né, mudou a legislação. Será que o país está preparado para a gente poder não ter pessoas para poder ensinar de forma adequada? Ensinando já é uma tragédia. Então você imagina um empresário ali que tinha uma vida, uma trajetória, uma marca, daqui para frente agora ele já não tem mais garantia que o aluno tem que passar por lá. Não que eu seja contra, tá, que não poderia ser flexibilidade de alguma forma. Pô, quer reduzir custo? Reduz os impostos, melhor dá mais acessibilidade às pessoas. Então, esse é um caso, né. Eu vim da área de farmácia há muito tempo, e aí quem determina o preço máximo do consumidor é o governo. Ok, tem que haver um controle. Só que porém, e as margens, os custos e as tributações de cada cidade? Como é que você controla isso? Então, posto de gasolina tem intervenção, por mais que seja preço liberado, mas existe uma formação de cartel, aí cada um tem um custo. Então, no momento, o Estado o tempo inteiro, se ele tivesse que tomar conta do que é dele, que eu sempre digo que é os 3 pilares: saúde, educação, eh, e segurança, ficaria muito mais fácil, mas ele intervém em coisas que atrapalham. Outro ponto é a estabilidade jurídica, né, muda-se toda hora a lei, taxas, impostos, toda hora você está com um desafio novo. Contabilidade, agora está tendo problema dos impostos sobre imóveis, vai surgindo coisas novas, então como que você controla isso tudo? Toda hora tem uma mudança, a gente não consegue ter uma paz, né, para pegar um segmento ou um negócio e continuar, porque todo dia tem uma novidade. Então você fica assim, um monte de pratinho girando, rodando, se equilibrando. Então é um malabarista o empresário no Brasil hoje. Aí você vai para as questões, né, da responsabilidade civil, né, de um funcionário que possa ter hoje tem mais informação, chega mais informação. Então realmente no Brasil é desafiador ser empresário, tá. E você está falando de farmácia, você falou que você teve muito Sim, tempo no ramo da 15 anos. farmácia, e eu tô lembrando, né, da época que os plantões eram definidos
né, dentro do âmbito junto com as farmácias, mas de 2 em 2 farmácias. Hoje as farmácias têm liberdade para abrir. É claro que isso melhorou para o consumidor, né, Concordo. mas foi preciso um tempo de ajuste para isso. E você lembra, eu Muito lembro bem. também, como na Uhum, prefeitura. Então, como você falou, nós não somos contra a liberdade uhum. nem de expressão, de iniciativa, mas há, né, que se pesar Sim, todas as coisas, porque senão a gente acaba pesando a mão de um lado e o outro fica a ver sim, navios, como com diria, certeza. né. Uma outra coisa, tudo tem mudado com uma velocidade muito grande, Uhum. né, as empresas, os empreendedores, eles também têm essa necessidade. Aonde que o setor público, né, você já falou um pouquinho, mas onde o setor público atrapalha mais, em relação à necessidade de rapidez do empreendedor? Então, a gente tem algumas melhorou muito, tá, mas as burocracias que se tinha para se abrir uma empresa, né, melhorou bastante. Existe processo dentro dos órgãos públicos que depende de pessoas, e pessoas está cada vez mais difícil, porque o mercado privado paga melhor, e aí muitos colaboradores, né, não se consegue ter uma velocidade para se atender da forma, que se deveria. Então assim, a gente precisa que o Estado faça um pouco mais a parte dele, deixa, né, as empresas seguir dentro daquilo que te compete, né. Repetindo, saúde, educação e segurança, deixa o Estado tomar conta daquilo ali e dê esse apoio ao empresário, porque se as empresas evoluem, você vai arrecadar um pouco mais, você melhora a sua arrecadação, porque o que que é a empresa? A empresa repassa aquilo que é do Estado. Porque a empresa não paga imposto, a gente tem que deixar bem claro isso, tá, Bruno? Quem paga é o Quem paga é o contribuinte. contribuinte, então o Exato. empresário também ele precisa de ter essa consciência que o empresário o CPF é que paga imposto, o CNPJ repassa para o Estado. Então, ou seja, e isso tem que ser, né, o Estado passa para a empresa também tem que ter responsabilidade de devolver, né, para o Estado fazer o que tem que ser feito. Então tem que ter essa consciência também, entendeu? É, e eu vou lembrar de uma situação que aconteceu até foi uma nós introduzimos, né, para imóveis menores até 300 metros, você também hoje, Uhum, milita ou militou nesse ramo imobiliário, sabe como uhum, é que as coisas acontecem. A licença de construção de um imóvel até 300 metros uhum, hoje, ela é declaratória, uhum. né, você recebe lá na prefeitura um Já utilizei já o serviço. projeto com a RT do profissional, Uhum. o proprietário dizendo que é aquilo lá, né, e quem vai construir dizendo que ele vai Sim. construir aquela coisa, ou seja, você está liberado para fazer. Até hoje existem pessoas que vão lá entregar uma coisa achando que vão poder fazer outra, Uhum, né. Esse talvez seja um grande, problema para nós resolvermos também, a responsabilidade das pessoas, porque enquanto alguns, né, cumprem à risca, outros veem isso como uma forma mais fácil de burlar, uhum. né. Você vê que a aplicação da lei e não uma nova lei como todo mundo coisa no Brasil, ela poderia ser melhor e como é que a gente faz para isso? Então, vamos lá, é perfeita a sua colocação. Quando você vai se iniciar um projeto, tem caso de ser 6 meses, 1 ano para ser então isso tudo ingere custos. E isso que foi elaborado aqui, que foi feito, eu estou falando porque eu utilizei já por 2 obras que eu tenho conduzido, acelera muito isso daí. Eu vou dar um exemplo do SAAI também agora, depois eu vou voltar da aplicabilidade. Antigamente o projeto ia para o SAAI e ficava 30 dias para se aprovar um projeto no SAAI. Eh, Depois o SAAI vai lá fiscalizar se foi feito da forma correta? Não vai. Então, o que acontece? A pessoa ela faz o projeto, e é justamente isso, o poder público, o correto seria deixa eu ir lá agora auditar se aquilo que você fez está correto, e punir, porque hoje o cara tem um CPF, e quando ele precisar da CND dele, se ele estiver irregular, ele vai travar o cara. Então tem coisa que tem que ser punitiva e o poder público tem que sim, eu te dou liberdade, desde que você faça aquilo que tem que ser feito. Exatamente. Então, não adianta você trazer isso aí, da velocidade. Agora, o cidadão, como o ser humano, tem que entender que ele é responsável pelos atos dele. Então,
o estado, né, digo prefeitura, ou seja, o órgão competente, vai lá, fiscaliza, tá fora, punitivo, desmancha e faz de novo. Agora, desaprovar isso para mim é retroceder. Eu acho que tem que, né, punir a quem está infringindo as normas, né. É, porque se a gente não colocar responsabilidade em quem tem que ter responsabilidade, nós vamos ter muita gente pagando porque não deve pagar, Claro, né. com certeza. Então essa situação é uma situação que realmente precisa melhorar, evoluir, não só na construção, mas em Sim. outras áreas para a gente crescer, né. Jefinho, hoje a gente vê falar, ouve falar, presencia, né, empreendedores muito novos, principalmente nessa área de TI ou de novas tecnologias, Uhum, fintechs, empresas que crescem de forma exponencial, né, uhum, em 2, 3 anos escala, vende e vamos passar para outra. E com valores muito altos, né, uhum. talvez até a gente que é mais tradicional um pouquinho, né, que é mais antigo, vamos Uhum. dizer assim, Sim. toma susto. Do outro lado, nós temos ainda, como eu disse, as empresas que são empresas ícones, né, são empresas de marca, que têm, um legado, um patrimônio. Eh, Você acha que essa empresa de marca, de patrimônio, ela está fadada a desaparecer, ou existe local para ela ainda em determinados nichos e nós vamos ter uma conformação, né, ao longo do tempo? Eu acho que tem espaço para as 2 coisas, para o tradicional, tá, e tem espaço para as startups. As startups, de onde que elas nascem, principalmente? Nasce da dor. E onde tem dor, tem oportunidade. Eu sempre digo, se você tem uma dor, se você começar a observar tudo aquilo que te incomoda, é isso que as startups fazem. Então, vamos rapidamente falar assim, do Uber da vida, né. Hoje você se imagina viver sem um Uber, porque os táxis não dariam mais condição, nós estamos no mundo digital. Enfim, iFood, várias marcas que você vieram baseado numa dor de entrega, de controle, porque o cara não pode ter um entregador, então ele subloca uma plataforma que vai, entrega e facilita a vida da gente. Mas ainda precisa do ponto físico, porque é lá que se produz, é lá que se faz. Eh, Foi uma forma que o mercado entendeu de alguns investidores, porque muitas startups também não dão certo, é uma quantia muito pequena, porque As que florescem são muito poucas muito, perto muito do que se começa, né. justamente, e os empreendedores fazem o quê, né, os investidores pega lá, dilui lá um valor, coloca em várias e uma às vezes dá certo, mas existe uma tentativa de milhares que não dão certo, porque morrem, né, Você no deve ser igual peneira de futebol, né. eu falo igual De vez espermatozoide, um monte morre no meio do caminho, só um ou 2 que chega lá. Boa. É mais ou menos isso, então um monte ali não consegue chegar. E nesse caminho se perde-se muito dinheiro também. Então, mas o tradicional, tá, Bruno, eu não tenho dúvida que vai continuar, vai evoluir, né, a gente precisa ainda de pessoas, né, ainda a máquina não dá para trocar todo mundo, mas tem espaço para os 2. Eu também eu acredito que o bom senso e o equilíbrio ele vai prevalecer sempre, e a Uhum, gente precisa dessas 2 coisas, né. E aí quando a gente fala de empresas, né, de competências, de talentos, né, nós falamos aqui de fintechs, tecnologia e outras uhum, empresas de ônibus, de construção, e a gente se depara com essa situação de que você está atrás de cada vez mais competências. Por uhum, exemplo, eu, setor público, né, lá na prefeitura tem uma hierarquia definida, um plano de carreira, tudo de certa forma engessado, você tem que seguir aquilo lá. Na uhum, iniciativa privada é um pouco mais fluida, né, uhum, existe a necessidade de você ter competências cada vez melhores, com mais rapidez, então isso precisa ser rápido, né. uhum, Ao mesmo tempo a gente vê pessoas que às vezes têm boas ideias, estão lá no bairro, né, numa coisa nova, mas falam assim: "Bom, como que eu vou competir? Como que eu vou pagar um salário para as pessoas que estão aqui, eu não consigo competir com uma empresa", aí eu não vou falar nem empresa muito grande não, aqui em uhum, Linhares é um exemplo sim, disso, nós temos WEG, nós temos Brametal, né. Você começou pequeno, qual uhum. conselho que você daria para essa pessoa que está iniciando um comércio de bairro, para conseguir aglutinar Uhum. tudo isso e reter talentos? Olha, para começar, eu acho que quando você não tem condição financeira, trabalha para alguém. Primeiro aprende em algum local. Não dá para querer abrir um negócio sem você ter o seu controle financeiro.
Então, trabalha como eu fiz, trabalhei um bom tempo como colaborador, aprendi na empresa dos outros, tive a oportunidade de aprender. E aí depois que você tem a experiência, né, com o tempo você vai aprendendo e vai evoluindo e automaticamente você vai tendo uma boa remuneração, você vai treinando, vai ficando melhor. Ok, quero empreender. Se você tem capacidade sozinho, beleza, se eu tiver que chamar um sócio, chama um sócio. Então entenda como juntos vamos mais longe, né. Contrate uma pessoa, comece pequeno e comece através dessas pessoas, vi cuidando dessas pessoas, né, pegando desde o início. Se você não tem caixa para você contratar uma melhor, você vai pegando quem não sabe e vai treinando. Um desafio hoje é que as pessoas, essa nossa geração, até diz que a gente tem que parar de comparar as gerações, porque uma geração é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não adianta mais, tem que entender que eles são de outro ritmo. Eles não sabem o que era um telefone, ficha telefônica. Os caras não sabem o que era telefone fixo do vizinho para te chamar para uma ligação da sua tia que veio. Ninguém discou em Ninguém telefone, discute só telefone, apertou o botão, né? né. Então se tem muita, o cara não sabe o que hoje, eles não sabem o que é viver celular, não sabe. Então existe uma diferença muito grande, e é mais a gente é a geração sanduíche, a gente não teve, passou, a gente fica no meio ali, ó, entre o que não teve e o que teve. Então a gente tem que ter essa paciência, mas o novo que está iniciando, ele também tem que ter a paciência que o resultado não é imediato, tem que ter um tempo, o crescimento tem um tempo. E essas pessoas que você for desenvolvendo gradativamente, quando você vai crescendo o seu negócio, é a capacidade de você remunerando melhor o seu colaborador e treinando melhor. E aí existe uma fase que eu faço: você não tem colaborador, você tem seguidor. E quando você liderança, você fala e faz, que é o na prática, então é mais fácil você arrastar pessoas através de você. E aí as pessoas veem a sua empresa crescendo e a pessoa fala: "Pô, quero estar junto daquele cara", porque aquele cara, por mais que não seja uma grande empresa, mas eu enxergo nele longe uma possibilidade de crescimento. E aí gradativamente você vai atraindo talentos. Você vai crescendo, vai poder remunerar melhor, daqui a pouco você desenvolveu um grande negócio. Quando eu levo para o órgão público, já que você disse, que também é uma dificuldade, né, porque existe um teto de gasto, muita gente não entende que não depende do prefeito para ter que aumentar o salário do colaborador, porque existe uma arrecadação, você não pode extrapolar, né, se eu estiver errado, você possa me corrigir sobre isso depois. Manter também talento nos órgãos públicos também é desafiador, justamente por isso, porque o privado paga um pouco melhor. Então, ou seja, e por muitas vezes, pelos órgãos públicos colocarem pessoas que não são técnicos, são pessoas de caráter político e porque influencia, porque tem voto, a verdade é essa, você não tem o melhor líder. E aí, como que eu vou seguir um líder que não dá exemplo, que nunca fez nada? Então, no órgão público também, precisa se atentar que essa pessoa de liderança, aí o olhar meu, se não pagar melhor a liderança, não vai ter. É preciso que se encontre uma forma de remunerar melhor as pessoas que são os líderes. Então tem que ter uma forma, senão não vai ter jeito, não vai conseguir. Ou seja, essa busca, eu posso até te falar que essa busca já é uma busca antiga, mas ela Uhum, esbarra em tanta coisa, uhum. né, eh, em princípios, em que a gente nem sabe se realmente precisam ser seguidos, mas sem dúvida nenhuma, a gente precisa compartilhar isso, esse tipo de atuação do setor privado dentro do setor público. Tem São que 2 coisas tem que ser completamente diferentes, mas a essência precisa ser tem preservada. tem que ser, porque veja bem, você imagina um funcionário de carreira que está lá há 20 anos, poxa, que ela sabe tudo, todo o processo, sabe tudo, aí chega um cara que sabe menos do que ela. Como que uma pessoa dessa vai ter motivação, tá, não tô falando a nível Brasil, tá, é bem aberto. Como que você vai ter motivação se o cara sabe muito menos que você? Ou não se esforça, poxa, desmotiva qualquer pessoa. Então as lideranças, elas têm que ser pessoas realmente, mas você não é obrigado a saber, de conhecer tudo, mas suas Claro. posturas, sua decisão, o seu interesse em querer aprender e fazer, é o que vai arrastar essas pessoas através de você. Mais uma vez a importância da ação como exemplo, né, Jus você está trabalhando e não só falando, não só Justamente. aparecendo, está fazendo para poder, como você disse, né, você não tem colaboradores, você tem seguidores, Seus seguidores, são pessoas e que a vão atrás de gente você. trabalha desse jeito. Uhum, Gostei, bacana. Jefinho, uma outra coisa, o Espírito Santo, o capixaba, é visto sempre como uma pessoa muito discreta, né. uhum, Se você perguntasse pelo Espírito Santo, Brasil afora, 30 anos atrás, pouca gente sabia, uhum. como era o Espírito Santo, como era o capixaba. De um tempo para cá, com muito trabalho, né, com muita dedicação, com muito esforço,
O Espírito Santo foi galgando posições a ponto de hoje ter em determinadas pesquisas que tem uma métrica definida, IDH. Vitória como uma cidade, a melhor capital do Brasil, o Espírito Santo como um estado que vem se destacando, né? Alguns cunharam até um termo, né? Uma onça brasileira, junto com outros estados que vêm se desenvolvendo. Enfim, o Espírito Santo atingiu um outro patamar, mas trabalhou em silêncio, trabalhou quieto. Você vê que a gente, trabalhando quieto desse jeito, fez um trabalho positivo, trabalhou como mineiro, né, para poder aparecer depois, ou a gente, sendo discreto, sendo quieto, está perdendo oportunidades frente a outros estados, né, frente a outras economias? Como é que a gente poderia fazer para conseguir concretizar algo que representasse mais para os capixabas? Então, olha só, o ovo de galinha vende mais do que de pato porque ela anuncia quando bota, correto? Para mim a referência no Brasil hoje é Balneário Camboriú, ponto. Por quê? Vou dar um exemplo rápido dos rapazes que tiveram lá em Porto de Galinha, né, foram agredidos, né, lá na barraca, de pronto, bate pronto, Camboriú, né, a prefeita convidou eles para serem recebidos lá em Balneário, né, então você vem para cá, passa o seu réveillon aqui em Balneário Camboriú. Então, assim, é preciso sim melhorar o processo de comunicação. Nós tivemos, né, na época de Vitor Buarque, Albuíno, Zé Inácio, a gente tinha uma velha gestão pública. Aquilo lá, né, eu me lembro muito bem, porque eu tenho memória muito boa para isso. E aí, com as evoluções de Paulo Artung, né, e os demais que vieram depois, né, tô falando dos o Espírito Santo criou uma responsabilidade, política e realmente de querer fazer. Nós temos o fato de ser colonizado, né, nós temos aqui 2 cidades, as mais velhas do Brasil, entre as 10, que é Vila Velha e São Mateus. Nós temos uma colonização, tá, de italianos, né, pomeranos na nossa região, que é um povo trabalhador que a gente já tinha. Eh Nós temos um povo aguerrido, né, se você for pegar a história, por que que o Espírito Santo demorou tanto, porque os índios, né, os que defendiam o estado eram bravos, eram um povo valente, então a gente era brigador, e isso é um pouco do que a gente é capixaba, a gente é um povo realmente que trabalha, você pode ver pelo nosso agro, do Espírito Santo inteiro, né. Eh então acho que o que se foi se ajustando é que foi havendo uma mudança política e econômica no estado, pessoas que não defendo partido nenhum, só estou te falando que eu acho que evoluiu. O estado do Espírito Santo é um estado pequeno, comparado a uma Bahia, porque é uma empresa que é como se fosse uma empresa que arrecadasse bem, tivesse um custo enxuto, ou seja, muito curtinho, né, você está próximo ali a várias cidades, e nós temos várias culturas, rocha, a diversidade econômica é absurda, então eu acho que é isso, precisa uma pitada agora de como saber se vender. Então a gente precisa melhorar um pouco mais isso daí. Inclusive saiu até uma matéria do influencer que veio agora do Rio de Janeiro, falando: "Poxa, não sei como que vocês não conhecem o Espírito Santo, não sabem o que que é o Espírito Santo". Então a gente vai chegar lá, eu tenho certeza que a gente vai chegar e vai ser essa referência, porque a gente está a 1000 quilômetros de São Paulo, a 800 de BH, e aí, né, tô falando, e da Bahia mais 1000, então a gente é um centro logístico muito importante, basta saber trabalhar essa comunicação. E nós temos um desafio grande agora também, Jefinho, você do mercado está acompanhando, que é a reforma tributária, né? O Espírito Santo, como você disse, é um centro logístico, hoje tem uma diversidade bacana, indústrias em várias áreas, mas a reforma tributária vai impor um revés grande para o Estado, né? Uhum. Hoje, a previsão é que seja o segundo maior revés de todos os estados brasileiros, só atrás do Amazonas. Então, é um ponto de atenção que os governantes precisam ter, porque nós estamos em 2026, efetivamente começou a transição, nós temos só 6 anos para poder passar para o novo formato. Então, essa é uma coisa que a gente vai ter que lidar com isso para mudar um pouco a cara da nossa economia, Sim. porque senão a gente fica para trás também, né? Então esse é um ponto que a gente tem que ter bastante atenção. Jefinho, vamos falar um pouco agora, você quer falar alguma Não, coisa não, que de você boa. colocou? Não, 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 Você não, não. levantou o dedinho, tá Não, igual não, não. aluno quando pede professor, fala assim, deixa eu... Não, você falei: "Segue lá, vamos lá". Vamos lá. Vamos bem.
Bom, nós falamos aqui do capixaba, né, de vender melhor o produto. Uhum. E uma das coisas que mais vem, né, quando à tona quando você está na prefeitura, quando você está atuando no setor político, né, o Espírito Santo tem muitas belezas, Linhares especificamente tem muitas belezas, Uhum. né. Nós temos lagoas, são 69 lagoas, nós temos o maior litoral do Espírito Santo, mas ao mesmo tempo nós temos montanhas de 725 metros de altitude. Eu até estive numa delas lá no lugar mais alto de Linhares, né? Então é um relevo, uma natureza diversificada. Na minha época nós conseguimos, né, depois de muito tempo lutando, fruto do trabalho de vários prefeitos, o aeroporto está funcionando. Hoje nós temos uma linha regular, que pode ser bem melhorada, mas enfim, nós temos. A BR-101 está sendo duplicada pelo projeto até Linhares, espero que consigam, né, superar esse desafio da reserva, é necessário isso. Enfim, as coisas estão melhorando. Mas as pessoas passam aqui, os turistas passam com destino à Bahia, né? Uhum. Então a gente vê paulista, mineiro, carioca passando. E nós temos lagoas aqui, né? Uhum. E o Espírito Santo não é diferente. Nós temos, citamos Serra Gaúcha, temos o Nordeste que está aqui do lado, com um nível de turismo muito maior. Pra você ter ideia, o Brasil recebe de turistas o que o Louvre recebe na França, né? O que precisa ser feito? Nós precisamos trabalhar melhor o que nós temos aqui. Então, é um ditado antigo, né, que uma andorinha só não faz verão, e é nisso que eu acredito. A gente roda um pouquinho, né, tem a oportunidade de conhecer países e conhecer cidades, locais. O turismo, nós temos que pensar no macroturismo, no meu ponto de vista. Se a gente não consorciar Itaúnas, Guriri, Conceição da Barra, Santa Teresa, até mesmo, né, algumas cachoeiras na nossa região que tem lá em São Rafael, que tem, A né, que Cachoeira d'Angeli. então a gente tem isso tudo. Se a gente não consorciar, porque quando você vai, por exemplo, vou falar de 2 exemplos básicos. Quando você vai para Gramado, você não vai a Gramado, você vai a Granada, você vai a Canela, você vai a Carlos Barbosa, você vai a cidades que você roda 120 quilômetros. No seu tour está envolvido isso tudo. Quando você vai aqui para Porto de Galinhas, você vai para Porto de Galinhas, você vai para Carneiro, você vai para Maragogi, quando você vai para praias que estão em volta daquela região. É preciso que esse mapa do turismo seja integrado com outras cidades, porque na hora que você chega, por mais que Linhares tenha bastante elementos, mas é preciso, no meu ponto de vista, integrar. Depois a estrutura, a infraestrutura. Eu creio que por que que o nosso litoral, que liga aqui, né, a nossa Pontal de Ipiranga, que vai ligar até Conceição da Barra, não é asfaltado, ainda 100% asfaltado. Precisa melhorar a infraestrutura, precisa de melhorar esse caminho. E aí sim, fazer um processo de divulgação, a gente vem para nossas lagoas. Qual é o esporte que hoje que a gente consegue desenvolver na nossa Lagoa de Paranã? São poucos eventos a nível nacional. Porque um pouco por quê? Porque a expressão justamente é um estado pequeno, pouco visível, então se a gente cuidar um pouco melhor dessa visibilidade, não pode ser somente de Linhares, tem que ser do estado, o estado que tem que despertar para o Brasil. E Linhares, claro, tem que aproveitar o que tem de melhor, principalmente, né, nas nossas lagoas, e fazer algumas experiências. Por exemplo, a gente não tem um hotel hoje, agora eu faria um hotel hoje na frente da lagoa, o que que eu vou oferecer de serviço? Vai ter um passeio de lancha? A gente não pode fazer nenhuma casa, quanto mais um hotel. Você vai em Angra dos Reis, você tem um hotel dentro da água. Aqui você não pode fazer nada, Você vai então na Bahia, você vê tudo vê tudo dentro da pé água. na Então, areia, dentro d'água eu quase. te diria que um grande insucesso do nosso estado está ligado aos órgãos competentes no meio ambiente, com todo respeito. Você vai, eu como frequento aqui, né, Pontal de Ipiranga, tenho família, tenho uma história, né, eu vou a Pontal desde quando nem Pontal era aberto ainda, você não consegue fazer um calçadão, porque não pode. Pô, você vai a Fernando de Noronha, você consegue colocar pedras aonde desembarcam os barcos e as embarcações de alimento, com tartaruga e tubarão no mesmo lugar. Você não consegue fazer um pier para quebrar um pouco as ondas, que é um mar aberto, né, Pontal é um mar aberto. Então você não consegue melhorar esse acesso da praia, porque não pode fazer. Então você não pode fazer nada, você não pode construir. Porque, por exemplo, cara, nós temos a lagoa ali.
quem tem as casas na lagoa cuida melhor do que qualquer pessoa. A pessoa que está ali, que mora, ele zela por aquilo, ele é um fiscal da lagoa. Então, assim, tem que haver um consenso entre ser humano, entre órgãos competentes, IEMA, será que seja IBAMA, para tentar conectar isso, para facilitar que isso evolua, porque o cara vai motivar a fazer Airbnb, o cara vai ou, né, locação, o cara vai desenvolver hotelaria. Mas, poxa, você tem que ter um contato, aí você faz um hotel a 150 metros da margem da lagoa. Né, então, é um hotel pé na areia? Não é, você não consegue botar oferecer isso tudo. Então, assim, existem alguns fatores políticos também que precisa ser revisto, Não é precisa ser só uma questão, estrutural do investimento de Hum. de viabilidade econômica, Não né. vai, não vai. Então tem que haver essa contrapartida do Estado, entender que o ser humano ele veio para viver integrado à natureza. Agora, você disse muito bem anteriormente, tem que ser punitivo. Tem que ser punitivo, porque o cara que faz uma casa na lagoa, pô, ele faz o tratamento do esgoto, ele recolhe o lixo, ele faz tudo. Então por que não trazer esse contato? Então assim, não é fácil falar que eu vou fazer um hotel, vou fazer um resort, não depende, eu não coloquei, eu não investiria, então assim, se não houver a contrapartida conjunta do Estado, entendeu? Eu não falo nem contrapartida não, contrapartida no que a gente diz, é você ter possibilidade de igualar talvez os É outros, isso, né, isso aí. de você, como a gente diz, nivelar a coisa num ponto em que você possa trabalhar em igualdade de condições com os outros. Poxa, tem vários lugares, você vai no Rio de Janeiro, você vai em várias cidades, poxa, vamos falar aqui, você vai na Ilha do Boi, você vai ter casa dentro do mar, cara. E que não tá prejudicando mais do que muitas outras coisas que tem até longe do mar e tá lançando de alguma forma e tá vindo para cá. Eu sempre costumo dizer, Jefinho, que a gente precisa, acho que em qualquer área, em qualquer tempo da nossa vida, ter equilíbrio, né. Uhum, E aqui, eu vou passar esse equilíbrio para a questão do setor público. O que Linhares hoje, né, conseguiu se desenvolver nesse pouco tempo? Você já disse do estado do Espírito Santo, mas Linhares também tem uma diversidade muito grande. uhum, Linhares hoje é uma potência industrial, tem várias empresas e abrindo novos, em novos setores da economia. Linhares hoje tem uma agricultura pujante, hoje tem serviço. Eu lembro, você falou que você nasceu em Bananal, eu nasci em Colatina. uhum. Ele teve época que o comércio estava em Colatina, morava aqui em Linhares e precisava ir em Colatina, não tinha Comprar lá, comércio, não não tinha tinha serviço. comércio. Então hoje, nós atingimos esse nível talvez de bem-estar por causa dessa diversidade nos negócios, e tudo isso gera equilíbrio. Se uma coisa está faltando, a outra está Uhum, sobrando aqui, uhum, né. E é esse equilíbrio justamente que a gente poderia trazer para fazer, um resort talvez na lagoa. Nós temos sim, pessoas que vêm aqui visitar as empresas constantemente, por que não poderiam ficar no final de semana, né? Então é essa situação, nós precisamos ter essa igualdade para poder trazer isso, né? uhum, Então é uma observação que a gente precisa estar fazendo e precisa estar interiorizando enquanto gestor público para tentar uhum. realmente trazer essa melhoria de Olha infraestrutura legal para isso, olha né? que bacana que eu tenho visto, por exemplo, Guarapari começou a ter esse olhar um pouco maior para resort, tem alguns estudos, alguns hotéis que estavam parados, um grupo econômico, né, tem comprado, tem feito. Aí você vai agora, já estão vendendo a ideia de Buenos Aires, que é, né, a Que está sé recebendo que está recebendo investimentos. investimentos, porque você está na praia, montanha. Olha a diversidade que nós temos. A pessoa mora em Santa Teresa, ela desce 80 quilômetros e está na praia aqui de Aracruz, entende? Nosso estado tem montanha, cara, tem muita coisa. É saber comunicar isso para o mercado, né. E tem feiras nacionais, feiras internacionais. Será que o estado está indo? De modo geral, os municípios estão participando? Então é preciso ter esse olhar, né, para essa diversidade de turismo. Jefim, você deu mais ou menos o caminho, mas eu vou fazer a provocação Sim. ainda, né. Nós estamos falando aqui, você já falou da pavimentação da S010, que é a Uhum. rodovia costeira, né, que margeia o nosso litoral. Você já falou da dificuldade em implantar um hotel. Se você tivesse dinheiro hoje,
Vamos falar do nosso litoral norte aqui, né? Você pensaria ainda em investir em alguma coisa de infraestrutura? Você fala que precisa melhorar um hotel, ou você pensaria em fazer uma coisa de experiência, voltada para a experiência, uma rota, festivais? Como investir? Você é um investidor. Eu faria nas experiências. A estrutura física, hoje nós temos um desafio de pessoas, né, na nossa região, é carente, e uma grande estrutura requer uma grande quantidade de pessoas, e as experiências e as rotas você diversifica. Você consegue pulverizar, você bota os ovos em mais cestos, né? Você imagina uma rota, por exemplo, você vai lá na Oktoberfest de Blumenau, é uma experiência, é uma festa tradicional, cultural, que você tem a rota lá do Pomerode, você consegue ter esse movimento, você vai para o Balneário Camboriú, né? Você tem experiências próximas. Então, para Linhares, eu investiria nas rotas de experiência. Você tocou num outro assunto que eu tenho certeza que não é restrito aqui a Linhares, a questão de pessoas, a questão de ocupação, a questão de talentos de capacitação, né? Isso, acho que o Brasil inteiro está carente disso hoje. O que falta para as pessoas a gente conseguir, né, conectar? E olha que nós estamos falando hoje talvez do menor desemprego, eu acho que o IBGE falou do menor desemprego em muito tempo, e nós vemos aqui todos os dias no Cine várias vagas, centenas de vagas de empresa. E a gente sabe que tem gente que está disponível para trabalhar, mas não está acessando esses empregos. Como você vê essa situação? O que precisaria ser feito para a gente conseguir conectar essas duas pontas? Olha, eu creio que o plano de benefício, tem muita gente que precisa de receber benefício, tem muita gente que precisa muito, mas tem muita gente que se encosta no pouco. Então, é preciso repensar os planos de benefício, na minha visão, de que o Estado do país fornece. Nós temos aqui na cidade uma oferta maior, né, do que se tem normal. Se eu não me engano, tinha 400 vagas, eu vi ontem lá no Cine. Existem algumas profissões que elas são mais desafiadoras, porque elas desgastam um pouco mais, que tem que ser reconhecido também por parte da sociedade, porque tem trabalhos que são mais fáceis de fazer. Vamos ser bem sinceros aí, construção civil é um trabalho muito árduo. A própria agricultura, a própria agricultura é muito árduo. Então, tem pessoas que estão preferindo fazer funções que é mais fácil de fazer. Então, assim, tem profissões acho que tem que ser repensada a remuneração, tá? No meu ponto de vista. E os benefícios eu acho que tem que ser repensado também por parte do Estado. A gente precisa tem gente que tem condições de produzir um pouco mais e se encosta com muito pouco, entendeu? Na verdade, eu acho que, como você disse, os programas são necessários, a gente ainda tem um nível vamos dizer assim, de pobreza que nós precisamos avançar, né, nesse aspecto. Nós precisamos ter porta de entrada e precisamos ter porta de saída, né? Hoje a gente não consegue enxergar isso. Então é necessário que a gente faça uma avaliação, que a gente consiga avaliar isso de forma concreta. Para quê? Para que a gente mantenha as pessoas que precisam e dar oportunidade para essas pessoas, porque senão a gente mantém sempre os mesmos, né? E quem está vindo não consegue. Nem conseguimos capacitar esses aqui e engessamos aquela coisa que as pessoas vão precisar. E a gente também eu tenho lido algumas coisas ligadas ao mundo empresarial, dos turnover nas empresas. No último ano, 31 alguma coisa de por cento, vamos falar 33% das pessoas trocaram de emprego no último ano, ou seja, isso é muito caro para as empresas, também é muito caro, e é preciso de entender também se isso não está ligado a uma questão de geracional, porque tem muita gente que tem ansiedade, é aquela coisa que eu te falei, quer chegar antes do tempo, então ela pega, ela troca, e eu te diria que isso, no meu ponto de vista como empresário, se acelerou depois da pandemia. Não era assim, a gente mudou, o mundo mudou depois da pandemia, e é verdade, até no mundo dos negócios. Então, a gente precisa de entender, o ser humano precisa também de refletir um pouco sobre onde ele quer chegar também. E essa é uma reflexão diária, não tem jeito, né? Todos os dias. E os efeitos da pandemia nós vamos saber realmente daqui a algum tempo.
A história vai dizer, né? Vai dizer. Bom, pessoal, nós vamos chegando ao fim de mais um Espírito Capixaba. Eu gostaria de agradecer ao Jefinho ter dado essa oportunidade de estar aqui compartilhando da sua experiência, da sua visão de mundo, né? E eu vou deixar que você faça suas considerações finais. Bruno, eu que agradeço aqui ao Espírito Capixaba de estar podendo dividir isso daqui. Eu queria deixar bem claro para as pessoas que é o meu ponto de vista, é o que eu penso e todas as pessoas têm direito de se divergir do que eu penso. Isso tá atrelado à minha trajetória. Não tenho nada contra, né, nenhum tipo de preconceito a talvez alguma coisa que eu pontuei aqui. Então, assim, é o ponto de vista da gente. E eu, como levo sempre para coisa prática, eu sou autêntico, né? Falo aquilo que realmente eu acredito, que é fazer, né? Elaborar. E que o conteúdo, Bruno, né? Possa, sinceramente, continuar, porque a gente precisa de passar para as novas gerações. Esse conteúdo vai ficar gravado aqui, né? Ad eterno, né? Quem quiser acessar isso daqui a 10, 20, 50, 100 anos, não sei o que vai acontecer, mas está aí guardado. E eu creio que a gente precisa discutir um pouco mais política, economia, comportamento, pessoas, porque é uma forma de ajudar. Talvez o que eu coloquei aqui vai poder somar para alguém em algum momento da vida dela. E se eu tiver errado, tá, Bruno? Eu peço desculpa se lá na frente eu falar assim, poxa, eu acho que eu falei besteira, eu posso repensar o que eu falei. Eu vou vir aqui e eu vou falar sem nenhum problema. Não somos donos da razão. Não existe verdade absoluta e ninguém é dono da Ninguém é verdade. dono da verdade, né, isso tá baseado no que a gente do meu sentimento, é isso que a gente compartilha, porque eu posso te dizer, entre ser hoje um empresário, investidor, correr risco, eu também já estive do outro lado como colaborador. Então eu sei, são 30 anos, né, nessa trajetória, uma grande parte como empresário, gerando emprego, correndo risco, então eu conheço as 2 pontas, então, eh eu creio que a gente precisa sim expor aquilo que a gente pensa de forma madura, inteligente e sem preconceito. Isso aí. Jefinho, obrigado mais uma vez por você estar aqui. E se você gostou do nosso conteúdo, faça propostas, se você quiser indicar alguém, fazer alguma observação importante para que a gente possa trazer cada vez um conteúdo melhor para cá, né? Não se esqueça de inscrever para ficar atualizado sobre as próximas edições e os próximos assuntos aqui do nosso podcast. Grande abraço a todos.